Uberlândia é a cidade líder no ranking nacional de geração de energia solar. Segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a cidade está à frente de capitais como Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte. Veja. Olá a todos que acompanham o Jornal da UFO. De acordo com o último relatório publicado pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, com base em dados da Agência Nacional de Energia Elétrica, o município de Uberlândia ocupa a primeira posição no quesito de geração de energia fotovoltaica. O professor Luiz Carlos, da Faculdade de Engenharia Elétrica da UFO, tem um projeto relacionado ao assunto e fala mais sobre as características da cidade para a gente. Olá, professor. O porquê que Uberlândia ocupa essa primeira posição? Bom, primeiramente eu acredito que pelo fato de Uberlândia ter sido a primeira cidade a instalar um sistema dentro da regulação da Resolução Normativa 482 da ANEEL, que deu início a todo esse processo, de dezembro de 2012. Então, na época teve muita repercussão, tanto nacional quanto local, e ajudou a divulgar essa nova tecnologia, essa nova forma de gerar energia e a possibilidade de cada cidadão se tornar um gerador de energia elétrica. Professor, em quais setores a gente enxerga o maior número dessa proposta de energia renovável implementada? Bom, quando tudo começou, em 2013 para cá, era mais tipicamente utilizado em consumidores de pequeno porte, consumidores residenciais, devido ao alto custo dos equipamentos, poucos fornecedores de equipamentos no mercado nacional, poucas empresas prestadoras de serviço. Então, desde então, nós observamos um aumento muito significativo de fornecedores de equipamento, prestadores de serviço, e nos últimos 3 anos a gente pode dizer que houve uma redução em torno de 20% a 30% dos equipamentos para o consumidor final. Então, isso propiciou realmente a adoção dessa solução por diversos setores da sociedade. Então, não necessariamente é só residencial, então, comercial, industrial, também adotam e com um ótimo retorno de investimento. E a própria UFO tem um bloco com geração de energia fotovoltaica? Sim, esse laboratório nosso, desde 2013, nós temos uma usina aqui de 10 kW e ela é capaz de gerar energia elétrica para este bloco e para os demais. Nós temos sistema com armazenamento de energia também, com baterias, já estudamos diversas tecnologias de módulos fotovoltaicos, de inversores solares. Desenvolvemos técnicas para manutenção preditiva, identificação de falhas e de projeto também, onde nós já fizemos também vários cursos de extensão aqui para a comunidade. Muito obrigado pelas informações, professor. Voltamos agora com o Jornal da UFO. O prazo para pagar o boleto da inscrição do Enem 2019 encerra nesta quinta-feira, dia 23. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, mais de 6 milhões de pessoas se inscreveram. Porém, a maior parte dos estudantes ainda não pagou o boleto da taxa de inscrição, que é de R$ 85. Vale lembrar que sem o pagamento, a inscrição é inválida. As provas serão aplicadas em 2 domingos, dia 3 e 10 de novembro. Agora, uma notícia nacional. O presidente Jair Bolsonaro publicou nesta quarta-feira várias alterações no chamado Decreto de Armas, que foi editado no início deste mês para facilitar o porte de armas no país. Mais de 20 pontos do decreto original foram modificados. Dentre eles, o novo texto traz vedação expressa à concessão de porte de armas de fogo portáteis e não portáteis para defesa pessoal. Na prática, está vetado o porte de fuzis, carabinas, espingardas ou armas ao cidadão comum, liberado apenas para donos de imóvel rural. O assunto agora é a atual política de meio ambiente. No encontro inédito, ex-ministros da pasta nos últimos 7 anos de governos se reuniram para fazer um balanço dos primeiros meses da gestão de Ricardo Salles. Confira. A campanha Plástico Zero vai proibir a partir deste fim de semana a comercialização de produtos descartáveis no arquipélago de Fernando de Noronha. O Plástico Zero inicialmente se espelhou na proibição dos canudos que foi feita no Rio de Janeiro. Mas daí pensamos, por que proibir só canudos e não proibir todo tipo de plástico? A gente tenta preservar ao máximo, para que a gente possa cada vez mais curtir as belezas aqui de Fernando de Noronha. Em São Paulo, a ação de um paisagista vem mudando o cenário da capital.
No meio do concreto, a floresta encontrou um jeito de renascer. Um projeto que começou há 2 anos e plantou mais de 80 mudas originais da Mata Atlântica. Agora, os carros, os prédios e as pessoas encontraram um jeito de conviver com o verde. A gente teve a ideia, eu mais outras pessoas, de fazer um plantio coletivo onde a gente trouxesse para cá um pedacinho de Mata Atlântica de grande diversidade de espécies e grande densidade de árvores, para que pudesse ter serviços ambientais como diminuir a temperatura, aumentar a umidade do ar, diminuir o barulho, trazer a fauna de volta. Iniciativas como essas são uma tentativa de evitar uma catástrofe ambiental. O Brasil foi o país que mais desmatou no ano passado. E nas últimas 3 décadas, a Amazônia perdeu quase 20% da sua área florestal. Assunto que reuniu um grupo de ex-ministros do meio ambiente em São Paulo. Eles assinaram um manifesto contra as políticas ambientais do atual chefe da pasta, Ricardo Salles. O que nós estamos vendo aqui é uma luta onde os defensores do meio ambiente, os fiscais, o IBAMA e o ICMBio, tiveram suas mãos atadas. Multas canceladas, pessoas demitidas. E o lado dos agressores, ou potenciais agressores, os matadores, foi colocado na mão deles uma pistola. Nunca pensamos, durante o período em que estivemos ligados à causa ambiental, que pudéssemos testemunhar um esforço tão malévolo, tão continuado, tão destrutivo em relação a tudo aquilo que o Brasil vem construindo há muito tempo. Bom, uma correção. Eu disse anteriormente que a reunião foi dos ex-ministros da pasta nos últimos 7 anos de governo. E não, são dos últimos 7 governos. Então, foi realmente um encontro inédito, né, histórico. E para falar sobre o meio ambiente, que é a pauta do Jornal da UFO de hoje, e as políticas do governo Bolsonaro, comigo aqui no estúdio recebemos o professor Cláudio de Maro, que é do Instituto de Geografia aqui da UFO. Boa noite, professor. Boa noite, uma satisfação estar com vocês. Igualmente. E também a Ana Carolina Moleirinho, que é advogada ambiental e também atua no direito agrário. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Boa noite, é um prazer contribuir com o debate. Como vimos na reportagem, gostaria de ouvir professor Cláudio Mauro, a questão, como você avalia esses 5 primeiros meses de atuação do Ministério do Meio Ambiente? Como você pode avaliar? Olha, a situação do Ministério do Meio Ambiente não é muito diferente do governo como um todo. Infelizmente, nós estamos assistindo um período de desmonte do Estado. Você vê o que está acontecendo com a educação, quer dizer, acaba com dinheiro na educação, você não tem possibilidade de formar gente. Você tem, no caso do Ministério do Meio Ambiente, exterminarem praticamente, deixaram um oco. Permanece o Ministério do Meio Ambiente, mas ele está oco, ele está sem estrutura. O pessoal foi removido, não há destinação de recursos, o ICMBio, né, o Instituto Chico Mendes, acabou sendo absolutamente esvaziado. O trabalho feito pelos fiscais do IBAMA foi praticamente interrompido, como disse o ministro, entregaram armas para os desmatadores da Amazônia e os fiscais ficaram impedidos de tomar as providências que tinham, inclusive legalmente instituídas. Então, na verdade, a gente está vendo uma situação extremamente complexa. O ministro não era um homem que poderíamos dizer que seria o melhor ministro, porque ele tinha sido secretário de Estado no Estado de São Paulo. E ali ele tinha sido condenado por crime ambiental. Quer dizer, então, um homem que é condenado por crime ambiental vai ser o ministro do Meio Ambiente. Então, essas dificuldades todas estão nítidas e só efetivamente a mobilização social, o trabalho feito pelos ambientalistas em geral. A gente tem uma expectativa muito favorável em relação à ação da OAB, né? Nós gostaríamos muito que a OAB assumisse justamente essa situação. Você vê agora, por exemplo, a questão dos agrotóxicos. Né? Nós estamos numa situação em que aumenta, e o mapa feito pela Bombardi, pela professora Larissa Bombardi da USP, mostra que 25% dos mais de 5 mil municípios brasileiros estão com as suas águas contaminadas. Nós estamos bebendo, na verdade, um coquetel de agrotóxicos nas nossas cidades. Então, isso tudo precisa efetivamente ser revisto. E só vai ser possível essa revisão à medida que a sociedade, tomando conhecimento, tomar também as iniciativas de agir coletivamente.
Ok. Ana Cláudia, você concorda com a visão do professor Cláudio? E destaque para a gente, se é possível, como você destacaria a principal ação desses 5 meses do Ministério que você consideraria positiva? Existe? Se tem, qual seria? Eu discordo num ponto, porque o Ministério do Meio Ambiente do governo Bolsonaro foi pautado mais no discurso voltado para os ruralistas e não para os ambientalistas ativistas, certo? E ele está sendo muito atacado pelas ONGs, porque ele disse que não iria liberar dinheiro para ONGs escusas, e ONG já se diz que é organização não governamental, e que então ele iria, não iria liberar esses recursos, certo? Principalmente para as ONGs escusas, são palavras do governo. Agora, a questão que ele disse que, igual o ministro, o ex-ministro, né, do meio ambiente alegou que colocou armas nas mãos de quem está desmatando, eu discordo muito, porque os produtores rurais brasileiros, eles são os que mais protegem o meio ambiente, porque ninguém mais quer que as suas nascentes, nem suas propriedades sejam protegidas. Tem um estudo agora da Embrapa que mostra, está no site também do Ministério do Meio Ambiente, que os produtores rurais, eles foram obrigados, eles foram coagidos a fazer o CAR, o Cadastro de Ambiental Rural. E proprietários que sequer têm energia em suas propriedades, e eles foram obrigados. E com esse cadastramento que foi feito, hoje o governo tem monitorado toda a situação das propriedades rurais, certo? Então, o próprio proprietário, ele não quer desmatar sua propriedade, até porque se ele for desmatado, ele vai ser multado. O governo Bolsonaro, ele só está trazendo uma agenda inédita que até então não tinha, que é da política ambiental urbana. Então, a pauta do governo Bolsonaro, ele foi eleito dizendo isso, que seria a política ambiental urbana. Por quê? As propriedades rurais, estas sim estão sendo muito protegidas. Está certo que tem um desmatamento na Amazônia nos últimos anos e que esse tem que ser combatido mesmo. E tem os órgãos ambientais fiscalizadores, e hoje com as fotos satélites inéditas, com as tecnologias, eles têm instrumentos suficientes para fazer isso. Agora, o que o governo está colocando é que não vão deixar que ONGs estrangeiras, outras organizações estrangeiras venham movimentar dentro da Amazônia. Então, ele defende que essa Amazônia é nossa, que a Amazônia é do povo brasileiro, e assim vai combater todos os excessos. E não houve até então, nesses 5 meses de governo, nenhuma alteração de legislação que vai diminuir a fiscalização. Não, toda a normativa está aí, certo? Agora, o ministro está dizendo, com recursos econômicos escassos, recursos humanos e técnicos, tudo se torna mais difícil, não só no setor do meio ambiente, como ele mesmo disse, né, o professor, na área de educação e tantas outras. Infelizmente, é uma realidade que nós estamos vivenciando. Ok. Bom, professor, imagino que tem um posicionamento diferente da Ana Carolina, muito diferente. Mas eu gostaria de te ouvir também com relação a essa agenda do governo Bolsonaro, na liberação, você já disse aqui um pouco sobre isso, sobre a liberação dos agrotóxicos. Ontem foi anunciada a liberação de mais agrotóxicos, sendo hoje atualmente 169 agrotóxicos liberados no nosso país. É possível caminhar agronegócio e meio ambiente de forma equilibrada? Como é que você vê essa questão?
Olha, em primeiro lugar, quem na verdade conserva o meio ambiente são as populações tradicionais. Se você considerar, por exemplo, os indígenas, os quilombolas, os habitantes das margens de rios, né? Esses são os conservadores efetivamente da questão ambiental. E o governo já disse claramente que não vai mais delimitar áreas das propriedades indígenas, das nações indígenas. Isso é um recuo extraordinário. E houve sim uma atitude em relação à fiscalização feita pelo IBAMA, em que os fiscais foram completamente desautorizados em relação a isso. Agora, eu não vejo possibilidade de você ter desenvolvimento sem considerar a questão ambiental. E, na verdade, as pessoas que falam que, no nosso caso, eu não quero também criminalizar e nem cristianizar, tá certo, negativamente o setor rural. Eu acho que tem gente séria. Mas se você pegar, por exemplo, e andar aqui na região de Uberlândia, entre Uberaba e Uberlândia, que é a área onde tem as nascentes dos rios que abastecem a cidade. Você vai ver que tem plantio de soja, plantio de cana, plantio de gado, práticas agropecuárias dentro das áreas de preservação permanente. Ora, os covoais foram praticamente destruídos nessa região. Quem que destruiu? Não foram as pessoas habitantes regionais, foi justamente o setor que trabalha com esse tema. Agora, isso precisaria, evidentemente, ser tratado de uma maneira mais civilizada. Em vez de dizer, não, nós não fazemos, tem que admitir, não, nós fizemos e estamos com o objetivo de mudar o nosso comportamento em relação a essa questão. Porque essa história de dizer, no âmbito do gabinete, que não existe, a gente faz trabalho de campo. Nós aqui da universidade vamos no campo ver a realidade que existe. E o que nós estamos vendo eu assisti a colocação de agrotóxico com os meus alunos em um lugar onde tem plantio de soja, na beira da represa de abastecimento de água de Uberlândia, tá certo? Em seguida veio uma chuvarada. Para onde foi esse agrotóxico? Então, na verdade, precisa haver sinceridade por parte de todos os lados, né? Diálogo, conversa. Claro, vamos admitir que teve algum uso indevido em setores de organizações não governamentais, mas não pode criminalizar as organizações não governamentais. Tem gente muito séria trabalhando com responsabilidade e que preocupada em fazer um bom trabalho e chamando a sociedade para estabelecer esse pacto. Agora, nós precisamos preservar esses espaços com as populações que são as populações tradicionais. Isso é absolutamente fundamental. Voltamos a falar mais sobre esse assunto daqui a pouco. Agora é hora de você ficar sabendo como fica o tempo em Uberlândia e outras cidades de Minas nesta quinta-feira. Em Uberlândia, o céu fica parcialmente nublado nesta quinta-feira. Não tem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 19 e 26 graus. O sol aparece entre nuvens em Monte Carmelo. As temperaturas ficam entre 19 e 28 graus. Dia nublado também em Patos de Minas. A temperatura mínima prevista é de 19 graus e a máxima não deve passar de 26. Já em Ituiutaba, o dia vai ser quente. A temperatura mínima fica em 17 graus e a máxima em 32. Em Uberaba, a previsão também é de um dia nublado. As temperaturas variam entre 19 e 26 graus. No próximo bloco, voltamos a falar sobre as políticas do governo Bolsonaro voltadas ao meio ambiente. Na sua opinião, houve avanços ou retrocessos? Participe conosco enviando perguntas ou comentários na nossa live pelo Facebook. Ou, se preferir, use o canal direto no WhatsApp. Agora vamos para um breve intervalo. Nós voltamos já. Estamos de volta. Qual a importância das abelhas para o mundo e para a sociedade? A nossa equipe conversou com uma professora de biologia da UFO que explicou mais sobre esse inseto tão importante para o ecossistema. Veja. Olá para você que acompanha o Jornal da UFO. Bom, essa semana foi comemorado o Dia Internacional da Abelha e para a gente falar um pouco mais sobre esse inseto muito importante para todos nós, eu vou conversar agora com a professora Helena Maura, que é daqui do Instituto da UFO de Biologia, que vai explicar para a gente melhor como funciona esse sistema da abelha. Bom, professora, explica para a gente, para começar, a importância da abelha para nós no dia a dia.
A grande importância das abelhas reside no fato de que, entre todos os animais que são polinizadores, ou seja, que auxiliam as plantas a fazer os seus frutos e as suas sementes, a abelha é o principal deles. Além disso, ela está oferecendo para a gente também coisas muito importantes, como o mel, a cera, o própolis, tudo isso em nosso benefício. Bom, e o que está causando esse desaparecimento das abelhas no mundo, entre nós? Bom, a crise mundial das abelhas está acontecendo por vários motivos. Um deles é a perda de habitats, a perda de ambientes naturais onde ela pode fazer os seus ninhos e pode coletar o seu alimento nas flores. Mas, dentre todos os movimentos, dentre todos os fatores que estão atrapalhando a permanência das abelhas em grande número perto de nós, o principal deles é a grande presença dos agrotóxicos. Eles são os grandes matadores das abelhas atualmente. Bom, professora, são quase 200 agrotóxicos que são usados aqui no país. Quais são os reflexos disso? Os grandes reflexos são que, quando um fazendeiro usa o agrotóxico, a intenção dele é matar um gafanhoto, matar uma lagarta que está atacando a sua plantação. Mas, na verdade, todos os insetos serão mortos por esses inseticidas que estão sendo usados. Dessa forma, os polinizadores estão sendo muito afetados. E estão sendo afetados de uma maneira tal que a produtividade de determinadas lavouras que são dependentes de polinizadores está caindo. Isso significa que a nossa comida vai ficar mais cara. Nós temos muitas plantas do nosso dia a dia que precisam de polinizadores. O cacau, que vai nos dar o chocolate, o café, a laranja, entre outras coisas, o tomate, por exemplo, todos eles vão precisar de polinizadores. Se nós temos uma quantidade menor de polinizadores, nós vamos ter uma quantidade menor de bons frutos. Isso significa que a comida lá no supermercado vai custar mais. Nós vamos pagar mais caro pela nossa comida. Ou seja, quem vai sofrer as consequências somos nós. Quem vai sofrer as consequências agora somos nós e daqui a pouco vão ser os nossos filhos. A gente tem que pensar que mundo a gente quer deixar para eles. A gente precisa pensar nisso agora, porque depois não vai mais dar tempo. Tá certo. Muito obrigado pelas informações, professora. Voltamos ao estúdio, Júnior Caritel, para o Jornal da UFO. E falando sobre esse assunto, gostaria de saber agora, Ana Carolina, sobre essas ações do governo, como a aprovação de novos agrotóxicos, a quem que interessa essas ações? A quem favorece? Olha, primeiro, essa palavra agrotóxico é muito falada no Brasil, porque é um agroquímico, né? E agora está se falando muito que em 5 meses foram liberados 169 agroquímicos, mas no ano de 2018 foram liberados 450, certo? E esses 169 que foram liberados esse ano são todos de produtos equivalentes aos princípios ativos equivalentes aos que já existem, como por exemplo do glifosato, foram liberados 3 princípios ativos equivalentes ao glifosato, certo? Que é tão polêmico a utilização. A questão do agroquímico, ela é muito polêmica porque o produtor de soja, de milho, sem o agroquímico, o custo da produção vai ser muito elevado. Num país como os Estados Unidos, que tem temperaturas muito frias, como geadas e tudo, e que com isso consegue combater uma praga, uma doença e tudo, e no Brasil, um país tropical, a não utilização do agroquímico vai acarretar esse custo de produção, um custo do produto agrícola e tudo mais, né? Uhum. E por conseguinte até uma inflação. Mas não é o foco agora do programa, né? Uhum. E essa questão tem muitos interesses econômicos em jogo, a gente sabe disso, mas toda essa liberação que está sendo falada, que está sendo muito rápido, ela é dita pelo governo por conta de medidas desburocratizantes dos próprios órgãos, né? E para liberar esse agroquímico, ele passa por 3 órgãos, pelo Ministério do Meio Ambiente, pela Anvisa e pelo IBAMA. Então, são 3 órgãos que analisam, né, toda a questão para passar
por essa liberação. Mas não é só agora que isso está acontecendo. Em 2018, em outro governo, foram liberados 450. Ok, bom, vamos falar agora então sobre mudanças climáticas. São tantas pautas que envolvem o meio ambiente. O Ministério do Meio Ambiente ele confirmou a reunião da ONU em Salvador este ano, que vai sediar a semana climática da América Latina, né? A Climate Week. Anteriormente, eles haviam recusado a Brasil ser cidade e país sede deste evento, assim como o outro evento internacional, que é o COP25, que seria no Brasil, mas foi transferido para o Chile. Professor Cláudio, como que você entende esse vai e volta do posicionamento do governo em algumas declarações? Vamos sediar, não vamos sediar? Vamos participar de tratados internacionais climáticos? Não vamos participar? É triste isso, porque na verdade o Brasil vinha como protagonista. O Brasil sempre teve uma posição de vanguarda na discussão das questões das mudanças climáticas. Mas o governo Bolsonaro entendeu, através do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Agricultura, do Ministério do Meio Ambiente e do próprio presidente, que as mudanças climáticas são um assunto de marxismo cultural. Eles não queriam entender como sendo um problema efetivo, como é o caso dos agrotóxicos, que na verdade esses agrotóxicos estão sendo liberados, grande parte deles, se não a maioria, são proibidos nos países da Europa, são proibidos em outros países, aqui no Brasil não. Quer dizer, a preocupação é econômica, então nós precisamos garantir que a produção custe pouco. Mas quanto está custando isso em termos de saúde? Quanto está custando isso em termos da vida das pessoas? É mais importante a vida das pessoas do que a produção com um custo menor. Nós temos que encontrar outras alternativas. O país precisa se dedicar a isso. Nós temos sim que nos preocupar com as mudanças climáticas. Nós temos que nos preocupar sim com o efeito estufa, que esse governo infelizmente não acredita. Ele fala que não acredita. E aí o Ministério do Meio Ambiente atua dentro dessa perspectiva, como também o Ministério da Agricultura. Isso não pode continuar acontecendo num país que tinha uma posição de liderança. Você vê, por exemplo, o caso da COP, que ia ser no Brasil, foi transferido para o Chile. Ou seja, isso dava uma posição de destaque para o Brasil no que diz respeito à liderança mundial. Abandonou-se aquilo que interessava efetivamente nas políticas científicas. As pessoas não acreditam na ciência. Eles falam que cientista é uma coisa assim meio estapafúrdia, né? Como dizem que as pessoas que se manifestam são pessoas imbecis e coisas desse gênero. Não pode se tratar dessa maneira as questões que são fundamentais para a vida do país. Nós precisamos, por exemplo, ter cientistas. Nós precisamos ter pesquisadores e para isso precisa de bolsa. Precisa bolsa de iniciação científica. Os nossos estudantes serão os futuros pesquisadores do Brasil. Não é? E no que diz respeito à questão das mudanças climáticas, no que diz respeito à questão do efeito estufa, no que diz respeito à questão dos agrotóxicos, isso tudo, a universidade tem uma posição, uma importância que não pode ser negligenciada, tem que ser valorizada. Não pode ficar com uma visão política atrasada de acordo com a visão norte-americana, porque na verdade é a visão do Trump isso. Certo? Eles estão, na verdade, adotando políticas semelhantes àquilo que interessa para os Estados Unidos. E o Brasil vai ficando numa situação de retaguarda naquilo que ele era vanguarda. Perfeito. Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro também declarou que pretende privatizar a Baía de Guanabara. E ele disse em entrevista à Rádio Bandeirantes a seguinte frase, abre aspas, o governo quer preservar o meio ambiente, mas não pode por causa da política xiita ambiental. Diante dessa declaração, Ana Cláudia, o que a gente pode esperar desse governo? Você acredita que vai entregar novas pautas ambientais que possa caminhar junto ao agronegócio sem prejudicar o meio ambiente? Olha, o agronegócio é o maior interessado em preservar o meio ambiente. O que falta no Brasil, até os órgãos fiscalizadores, eles deveriam se pautar essa fiscalização, igualmente o professor disse, as nascentes, as APPs, e que isso não é feito, e não é no governo Bolsonaro há muitos anos, certo? Porque a reserva legal,
ela está lá, ela está sendo preservada, sim, certo? De acordo com o último estudo que está na Embrapa e pelo CAR, isso foi comprovado documentalmente pelas fotos satélites. Então, o que o governo Bolsonaro a política dele, o ministro do Meio Ambiente sempre reforça, é que eles tiraram o viés ideológico que tinha anteriormente em outros governos e que estão tentando mudar a pauta do Ministério do Meio Ambiente para uma agenda ambiental de qualidade urbana, priorizando as áreas urbanas, onde 80% da população reside. Então, é esse viés que ele está tentando modificar. Ok. Bom, nesta semana e na próxima, uma escola de Patos de Minas vai receber um workshop de grafite. A iniciativa é de um estudante de biotecnologia da UFO, que contou mais sobre o projeto para a gente no quadro Campi Avançados. Confira. Olá pessoal, eu sou o Lucas, eu sou técnico de laboratório pelo Instituto de Biotecnologia aqui em Patos de Minas. Eu vim aqui para falar das ações que estamos realizando essa semana, justamente com o Instituto Federal do Triângulo Mineiro, aqui de Patos, e o projeto Nerd Project, em torno do Dia do Orgulho Nerd, que é comemorado mundialmente no Dia da Toalha, no dia 25 de maio. O Dia da Toalha é uma referência, na verdade, ao Guia do Mochileiro das Galáxias, escrito por Douglas Adams, e desde a última sexta-feira já estamos com uma exposição de arte geek com desenhos dos alunos do ensino médio, Instituto Federal do Triângulo Mineiro, que desenharam o que eles entendem como o seu lado nerd. Essa exposição vai estar no shopping até no domingo e, especialmente no sábado, vamos concentrar todas as atividades do Dia da Toalha a partir do meio-dia, também no Pátio Central Shopping. Entre o meio-dia e 17h30, nós vamos ter jogos de tabuleiro, exposição de robótica, videogames. E às 17h30 nós vamos ter uma roda de conversa com o youtuber Davi, do canal Davi, de Uberlândia, onde nós vamos discutir o lado nerd de cada um, afinal de contas, o que é ser nerd. Se você quiser mais informações sobre o Dia do Orgulho Nerd, é só acessar no Instagram, no Facebook, Orgulho Nerd Patos de Minas. Ficar atento a tudo que a gente está colocando de programação lá e convidamos todos vocês para vir prestigiar esse dia aqui com a gente. Bom, o nosso jornal está chegando ao fim, então eu gostaria de agradecer a presença do professor Cláudio de Mauro. Cláudio de Mauro, né? Muito obrigada pelas suas considerações hoje aqui no jornal sobre esse assunto de meio ambiente, né? As políticas do governo Bolsonaro. A gente está preocupado com o que vai acontecer com o Brasil, né? E nós queremos, mais uma vez, eu não quero absolutamente cristianizar o setor rural, ele também tem suas coisas positivas. Agora, o que não pode é os grandes proprietários e os grandes agronegócios se sustentarem argumentando dos pequenos, porque não são os pequenos que fazem. Os problemas não estão com os pequenos, os problemas estão com os grandes negócios que têm uma preocupação importante por causa do balanço de pagamentos. Eles têm um papel importante aí para ser levado em conta, mas que nós temos que dialogar mais. O setor da agricultura precisa ter humildade, reconhecer suas limitações, estabelecer o diálogo com a sociedade como um todo, especialmente com a universidade. A universidade tem contribuições a oferecer e sem custo, né? Um diálogo que pode apontar para caminhos bons. O Brasil precisa ser um país que valoriza seu meio ambiente. Perfeito, muito obrigada. Também a participação da Ana Carolina Moleirinho, advogada. Obrigada, viu, Ana? O tema do meio ambiente, principalmente no Brasil, ele traz muitas polêmicas, porque é o país que mais preserva, enquanto os Estados Unidos já desmatou 80% do seu país, né, preservando só 20%, os produtores rurais preservam metade das suas áreas, né, regiões preservam 80% do seu patrimônio, né? Isso é um patrimônio nacional. Patrimônio. E os produtores rurais estão, pelo estudo da Embrapa, a única categoria que preserva 3 trilhões e não recebe nada em troca. E é a única categoria. Então,
ele precisa sim de toda a ajuda da universidade, de todos os estudos possíveis para melhorar as suas propriedades e preservar cada vez mais as nascentes e as APPs, que é a maior preocupação. Ok, muito obrigada, viu? O Jornal da UFO fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Boa noite, eu te espero amanhã. Tchau.